Olá pessoal, eu sou Elaine Moreira e você está no Beco da Leitura, espaço reservado para os apaixonados por livros. Então espero que você tenha lido nessa semana, né, entre um vídeo e outro, e deixa aqui nos comentários já os livros que você está lendo. Antes de mais nada, roda a vinheta. Sim, como na semana passada eu falei dos livros que eu vou ler ou pretendo ler em fevereiro, caso eu queira bater aquela meta de 100 livros em 2016, nesse vídeo então eu vou falar dos livros que eu li ali no finzinho de janeiro. Eu não li muita coisa porque deu uma apertada aí na agenda, mas tá tudo certo, tudo sob controle. Então um dos livros que eu li e que eu não tenho ele porque eu acabei lendo um volume emprestado é o livro do PewDiePie, Este Livro Te Ama. O PewDiePie, ele é um youtuber, é o youtuber, se não um dos mais bem sucedidos. E ele tem uma legião de fãs, então falar mal do livro pode complicar pra mim. Mas é uma leitura fácil, é um livro que ele não tem texto, não tem muito texto. É mais ou menos no estilo Eu Me Chamo Antônio, Pó de Lua, que são livros bem legais e que fazem uma mescla entre ilustração ou fotos e textos. Esse livro do PewDiePie, ele é bastante sarcástico, seguindo também o sarcástico e cômico, seguindo a linha que ele já traz no YouTube. Então, tem algumas coisas pra mim passam um pouquinho do ponto. O meu humor não é tão ácido, ou não sei como definir isso, mas eu gosto de coisas mais... Não sei explicar. Sei que tem algumas partes do livro, algumas frases que me incomodaram um pouquinho, mas tem outras que eu consigo entender, que tem essa questão da sagacidade dele. Então, o lema do livro é Este Livro Te Ama, então é um livro que é pra você se sentir melhor. Então, uma das coisas mais faladas nesse livro, uma das coisas que mais me marcou é: nada é impossível, mas fazer nada é mais fácil, então não faça nada. Então, só pra você ter uma ideia de como é o estilo desse livro do PewDiePie. Agora vamos falando sobre outros livros que eu li ali então no finalzinho de janeiro. E só fazendo um adendo, esse livro do PewDiePie eu até tinha esquecido que eu tinha lido, que foi realmente uma leitura muito rápida, então ele tá entrando agora na lista dos lidos. E então, Extraordinário. Esse livro aqui sim foi uma doçura de ler. Já era um livro que eu tava esperando há algum tempo pra ler, eu já sabia do tom dramático dele. E ele, que dizer, ele me encantou, August me encantou. Ele é um livro sobre um garotinho de 10 anos e, como já diz aqui na parte de trás, não julgue um livro ou um menino pela capa ou pela cara. Então são regrinhas bem importantes, todo leitor sabe que não deve julgar um livro pela capa, embora eu acabe comprando muitos baseada nesse conceito. Mas então não julgue um menino pela cara. O August é um menino de 10 anos, ele tem uma deformidade facial, mas ele é um menino muito inteligente, ele tem um QI super altíssimo e a gente começa a acompanhar a história do August então aos 10 anos, que é quando ele vai para a escola. Ele foi alfabetizado pela mãe em casa, justamente para que ele não precisasse se expor tanto às outras crianças, já que desde que ele se entende por gente, ele já sabe que ele não é uma criança normal, uma vez que as outras pessoas, as outras crianças se assustam, chegam a se assustar quando vêm pela primeira vez. Então o August está indo para a escola e precisa enfrentar a turma toda. O diretor, no afã, digamos assim, de tentar fazer com que ele se sentisse melhor nos seus primeiros dias, convida 3 coleguinhas para que conheçam o August antes mesmo de começar as aulas. E a história vai se desenrolar então entre a relação dele, desses amiguinhos que ele já conheceu antes, e também sobre toda a relação dele com essa turma que precisa aceitar alguém que é diferente, e eles precisam de repente aprender que o diferente talvez não seja tão ruim assim. Só que é um livro, ele é suave, mas ele tem um tom pesado também, uma vez que ele lida com questões como bullying, como falta de aceitação, como uma família precisa lidar com uma criança diferente. E entra também a questão de que você tendo um outro filho, como é que você vai lidar com esse outro filho? Como é que você vai conciliar a relação dessas duas crianças?
O August tem uma irmã, que é a Via, ela é apaixonada por ele, mas a família às vezes acaba esquecendo um pouquinho da Via, já que todas as atenções vão pro August. A gente tem acesso a todas essas informações, a todos esses vieses, porque a autora consegue conciliar a narrativa do August com de outros personagens, como a Miranda, que é uma amiga da Via. Então você consegue ter noção, ter a perspectiva da história não só pelo August, mas também por outras pessoas. É um livro encantador, recomendadíssimo aqui, extraordinário. Para quem ainda não leu, vale muito a pena. Eu falo também, às vezes, de que é um livro para se presentear, porque como é um livro tão bom de ler e é uma história tão boa, eu acho que são livros que qualquer pessoa vai se encantar em receber um presente como esse. Tem uma frase que diz que presentear com livros é até um elogio, então fica aí uma dica de como elogiar um amigo seu. E o outro livro que eu li é Livre, é uma autobiografia. A Cheryl, ela é uma mulher que depois da morte da mãe, ela não tinha pai. E aí depois da morte da mãe, ela vê a família se desmembrando, o padrasto indo para um lado, os irmãos para o outro. E ela não consegue administrar principalmente a perda da mãe. E aí o que acontece? Ela acaba conseguindo arruinar o próprio casamento também. Em função disso, depois de muitas reviravoltas, depois de bater muita cabeça, como se diz por aí, a Cheryl decide mudar de vida radicalmente e tomar medidas extremas. No caso, ela vai caminhar 1.770 quilômetros, vai fazer uma trilha bem difícil, é a PCT, uma trilha bastante famosa lá nos Estados Unidos, e ela vai então fazer essa trilha com pouquíssima preparação. E aí o livro narra então a trajetória dessa mulher com alguns flashbacks. Ela vai caminhando, vai narrando essa dificuldade dela ao caminhar, a forma como ela lida com as dificuldades da caminhada, e vai intercalando com lembranças dela do que aconteceu para que ela chegasse então até esse ponto de fazer a PCT. É um livro maior, ele é um livro mais longo, então o que aconteceu? Em alguns momentos eu fiquei um pouco cansada da leitura, porque é um livro muito interessante, foi adaptado para o cinema também, é um livro de superação principalmente, mas em alguns momentos eu fiquei um pouco cansada da Cheryl. Cada um lida com a dor de uma forma, mas a forma como ela se entregou, às vezes eu fiquei um pouco... É difícil de você pensar, né, mas a Cheryl, ela acabou se vendo muito sozinha, apesar de ter o apoio dos amigos, e ela acabou se isolando até que ela precisou tomar essa medida extrema. Então é um livro bom, é uma boa leitura, é um livro bastante cabeça, mas é um livro que pode te cansar um pouquinho. Então se você não tem um ritmo de leitura, não está muito acostumado com livros longos, livros mais demorados, então você pode se enroscar um pouquinho com o livro. Mas é uma história interessante, fica como dica também, e também fica como indicação o filme, já que Livre já foi adaptado para os cinemas. E antes de encerrar, gostaria de falar de mais um livro. Não é um livro que eu li em janeiro, mas é um livro que foi indicação de uma pessoa que está acompanhando aqui o canal, é a Sueli. Ela acabou deixando algumas dicas de leitura aqui nos comentários. E então, como eu já tinha lido, eu resolvi falar desse livro, que é Como Dizer Adeus em Robô. Esse é um livro que me surpreendeu a Sueli ter recomendado, porque eu não vi muitas pessoas falando dele, eu não vi muitas pessoas lendo esse livro. Na livraria que eu costumo comprar, ele não saiu muito bem. Então, pode ser um sucesso mundo afora, porque ele deve ser um sucesso. É uma leitura muito boa, é uma leitura extremamente agradável e conta uma história bem diferente de dois adolescentes que acabam se encontrando no último ano da escola e acabam encontrando um no outro um apoio, já que esse último ano é um processo talvez traumático, sei lá. Então a forma como a autora consegue trabalhar a história desses dois adolescentes problemáticos, principalmente o Jonah, e ai meu Deus, é daqueles livros que tem aquele final completamente diferente, que te pegam de surpresa, mas ainda assim é o final perfeito. Você não consegue imaginar outro tipo de encerramento para uma história tão boa quanto essa. Basta ler a sinopse aqui para vocês. Cabeleireiros irlandeses são as pessoas mais felizes do mundo.
Bea não é uma cabeleireira irlandesa, Jonah também não, mas juntos eles podem encontrar algo próximo à felicidade. Então é um livro cheio de reviravoltas, é um livro que fala muito de aceitação, de você construir uma amizade, você passar por cima de defeitos, passar por cima de estranhezas. Então é um livro muito especial e eu precisava muito falar desse livro, já que ele foi citado então aqui pela Sueli com uma indicação de livro. Eu queria muito deixar para vocês também essa indicação de livro, já que Como Dizer Adeus em Robô se tornou um dos meus livros especiais. Então agora, já que eu falei dos livros, falei demais, como sempre, a hora de dizer tchau. Mas antes, fica aqui então a recomendação para que você faça assim como a Sueli e deixe aqui nos comentários alguma dica de leitura, algum livro que eu possa vir a ler em 2016. Se eu ainda não li, vai obviamente entrar para minha lista de leituras, e se eu já li, eu vou falar deles para vocês, já vou comentar o que eu achei desse livro. Também não se esqueça de inscrever-se no canal caso esteja passando por aqui pela primeira vez, também para não perder mais nenhum vídeo. Então recomendo os livros e fica aguardando aí as próximas leituras. Você também pode aproveitar e curtir a nossa página lá no Facebook, Beco da Leitura também. Lá eu posto todas as leituras que eu tô fazendo, também alguns trechos de livros, então é muito legal ter essa interação com você por lá também. Então é isso, até o próximo vídeo!